Rose, hoje a gente vai começar com a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Alexandre de Moraes terá um papel fundamental no processo eleitoral. A gente falou sobre isso ontem, sobre a solenidade, 2.000 convites para autoridades, ex-presidentes, o presidente da República, falamos sobre os políticos aqui do Amazonas que participariam, e agora a gente traz aqui a repercussão, né, a fala sobre este evento, né, sobre as falas de Alexandre de Moraes, que foi muito contundente na defesa do processo eleitoral, muito contundente em defesa da democracia e do processo feito aqui no Brasil. As urnas eletrônicas foram defendidas por Alexandre de Moraes nesta cerimônia de posse dele, não é? Verdade, um discurso muito eloquente, muito necessário, consciente, que preenche muito as lacunas do momento em que se vive. Ele traz uma qualidade intelectual que é realmente muito elogiada do ministro Alexandre de Moraes, então até dos livros que ele já publicou na área do direito. Mas um momento muito especial, que era necessário que o Tribunal Superior, na sua representação de presidência, de liderança, se posicionasse com muita clareza, até porque era o primeiro dia de início de campanha eleitoral, um dos momentos mais importantes da democracia. Deve merecer de todos nós o maior respeito, a maior expectativa e a maior exigência de nós próprios, para que esta democracia se estabeleça, se confirme e possa partir também de nós a consolidação dela, né, de tratar da melhor maneira a escolha dos candidatos, não trocar o nosso voto por emprego, por cesta básica, por recursos e benefícios. Isso não é fortalecimento de democracia. A democracia ela se fortalece por todos aqueles elementos que o ministro Alexandre de Moraes traz, pelo respeito às regras do jogo democrático e aos limites do que se representa na legislação eleitoral. E o que mereceu, durante o discurso dele, aplausos de pé da maioria das pessoas presentes lá. E as pessoas presentes naquele plenário lá, Rafael, eram representações de toda essa configuração do Estado democrático no país. Quer dizer, 22 governadores de Estado, todas as instituições, tanto do Legislativo, quanto do Executivo, quanto do Judiciário, e os próprios membros da Alta Corte, do STF e os membros do Tribunal Superior Eleitoral. E o maior aplauso de Alexandre de Moraes não foi sequer para ele, foi quando ele exorta, como você colocou, a importância da justiça eleitoral, o quanto ela é o nosso diferencial e o quanto a justiça eleitoral merece de nós, brasileiros e brasileiras, orgulho. Nós precisamos nos orgulhar porque a nossa justiça eleitoral se usou de tecnologia, se amparou de progressos, que não está, ela foi muito além do que está a representação política, que são os políticos, a representação muitas vezes em outros órgãos também no país. A justiça eleitoral, por ter, na sua medição técnica, né, na atuação inclusive dos seus funcionários, né, dos funcionários da justiça eleitoral, ela está muito à frente do que, infelizmente, nós fomos capazes de dar passos em relação à representação e à forma de escolher, nosso critério próprio, de escolher as nossas representações em todos esses espaços de poder. A gente tem um áudio aqui de Alexandre de Moraes fazendo a defesa ali do sistema eleitoral, Rosa. A gente vai jogar aqui, inclusive mostra os aplausos que ele recebeu ali, como você citou, né? A gente vai colocar aqui agora para o nosso ouvinte acompanhar então rapidamente. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Muito bem, Rose. Está aí, então, Alexandre de Moraes sendo muito aplaudido nessa defesa, né, até da agilidade do processo eleitoral que é realizado aqui no país, né? Você já trouxe aí uma análise inicial e aí a gente, claro, abre espaço para você trazer mais em relação a esta posse.
Olha, eu só queria acrescentar o meu próprio testemunho. Eu tinha uma visão de preconceito em relação ao funcionalismo público que muitas vezes recai como no senso comum, na maioria das pessoas, em relação a como atuam e trabalham os funcionários públicos. E isso foi completamente alterado no momento em que eu passo a ser setorista, repórter do jornal A Crítica, lá em 2010, e passo a cobrir o judiciário e com mais presença a justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, sempre por parte da nossa fala aqui, da nossa coluna, das matérias com base em dados, há críticas em relação à atuação de membros do judiciário, representações do Ministério Público, porque parte deles, pela autonomia que tem, a decisão própria de atuação ou não em determinadas circunstâncias. Agora, a parte técnica da Justiça Eleitoral, são os funcionários da Justiça Eleitoral, tanto os concursados como os comissionados, é algo emocionante de se ver. O quanto há de empenho. Eu vi muitas vezes funcionários da Justiça Eleitoral trabalharem para além dos limites que são impostos pela legislação. Quer dizer, você pode trabalhar e você ganha hora extra para trabalhar mais no momento de eleição. E aí os limites de pagar essa hora extra impostos pela legislação já havia acabado e muitos continuavam ali em função do compromisso que eles têm com as garantias da democracia para a disputa eleitoral. E imagina, num estado como o nosso, Rafael, que nós temos a biometria, a votação em locais de dificílimo acesso para garantir o direito ao voto de populações que muitas vezes estão esquecidas pelas instituições, que infelizmente só são lembradas pelos políticos no momento de pedir voto. Mas a Justiça Eleitoral faz a sua parte na emancipação dos direitos dessas pessoas e também das garantias, né, de que essa democracia ela só será efetiva quando a gente tiver realmente a participação de todos, e esse é um passo, o acesso ao voto é um passo. Então, eu passei a ter outro respeito pelos funcionários públicos a partir do momento em que eu via de perto o trabalho da Justiça Eleitoral. Claro que existe sempre, como há em todos os ambientes, um ou outro que distorcem, né, que prefiram a bajulação dos juízes, dos embargadores, essa turma aí a gente percebe logo quando vê pelos corredores, mas há um grande número, a maior parte dos funcionários, eu não vou nem citar, porque seria muito injusto, merecem todo o respeito e aplauso sempre, realmente, como aconteceu ontem no TSE.